Producast, porque ninguém tem tempo a perder. Episódio número 8. Como organizar um processo de vendas para ter receitas previsíveis. É isso aí, seja bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast, Producast. E bastante gente aí entrando no nosso site, né, Wander? Essa semana que a gente lançou. Isso aí. Agradecer muito os legal. ouvintes aí que estão entrando no nosso site, estão prestigiando lá o nosso trabalho. Agradecer aí a todos por isso. É isso aí. Então vai ter muita coisa legal lá. Essa semana tem mais coisas novas lá. Tem um setupzinho do Trello para vocês baixarem lá gratuitamente. Então fiquem ligados. E como todos já sabem, ou quem está chegando agora, o nosso podcast é focado em organização e produtividade para ajudar você, para ajudar a sua vida a você ser mais produtivo, você conseguir mais tempo, você conseguir se organizar de maneira melhor no seu dia, né? Seja na sua casa, seja na sua empresa, principalmente no seu negócio com a sua equipe. Então esse projeto começou entre eu e o Wander de uma maneira bem de bate-papo mesmo, a ideia de falar sobre isso, como a gente gosta, e hoje virou aí um negócio maior e estamos aqui novamente essa semana gravando para vocês. Então aqui a gente não ensina nenhuma mágica, não ensina nada que a gente não passou por isso, não fez, não testou, e o que deu certo, o que a gente acha que pode ser melhorado, e é isso que a gente fala aqui semanalmente, que a gente conversa. Então eu queria pedir primeiro para você nos ajudar e compartilhar com os seus amigos, né? Porque assim você também está ajudando os seus amigos com esse conteúdo gratuito de qualidade que ele está ouvindo aqui. Então a gente está lá no iTunes, entra lá e dá as estrelinhas para a gente lá, que nos ajuda também a aparecer, ranquear e mais gente ter acesso aí ao nosso conteúdo. E lógico, o nosso site, como eu falei na introdução, é o producast.com.br. Então lá já tem um artigo, tem mais um essa semana, tem todos os episódios. Então tem os nossos contatos, o nosso trabalho, o que a gente faz, está tudo lá, beleza? Eu sou Eduardo Benhame, eu trabalho com coach e mentoria de produtividade e gestão de tempo. Você me acha no coacheduardo.com.br ou no Facebook Coach Eduardo Benhame. E aí, Wander, se apresenta aí. Olá, personas, amantes da produtividade. Nós estamos aqui em mais um episódio do Producast, né? O seu bate-papo semanal sobre produtividade e organização pessoal. Eu sou o Wander Nascimento, consultor de marketing digital e entusiasta de produtividade e organização pessoal. O que nós vamos conversar sobre hoje? Hoje o tema é bem interessante, né? Hoje o tema é o combustível para qualquer empresa, né? É isso aí, porque assim, a gente vê muita gente vendo a área de vendas como uma área, né? Na verdade, vendas é a coisa mais importante que a gente tem, né? Então, assim, a gente vê muitas empresas pequenas e médias onde não é nem culpa da empresa, assim, do dia a dia, ali, do volume de coisa para fazer. Essa área de vendas, ela vai como ela vai, assim, não existe uma preocupação em estruturar. Ou ela vai ou ela não vai, né? Normalmente os empresários eles deixam muito a desejar na área de vendas. Por quê? Como que ocorre as vendas na maioria das empresas hoje? Ou é por indicação, ou é porque o cliente buscou a solução da empresa. O problema de você não ter um processo de vendas e você depender única e exclusivamente de indicações e pessoas que vêm até você é que isso não é constante e isso não é previsível. E a falta de previsibilidade é o que mata qualquer empresa, né? Você não ter previsão do seu fluxo de caixa, você não ter previsão de vendas, você não tem como gerenciar a sua empresa. Simplesmente não tem como gerenciar. Então, o episódio de hoje, nós vamos falar um pouco sobre processo de vendas, né? Sobre como funciona esse processo. É isso aí. E eu acho que assim, o legal aqui, a gente não consegue num episódio abordar um assunto tão extenso, tão complicado. O que a gente vai fazer aqui é, como a gente sempre faz, é jogar aquela semente para vocês começarem a pensar, ter algum insight, ter dicas e começar a pensar nisso como uma rotina. Então, isso é muito importante. Então, nós vamos falar aqui bastante sobre o Trello também. Vamos deixar aí para vocês um setup padrão da área de vendas. Então, como que isso pode te ajudar? Quais os benefícios que isso vai te trazer para o seu pipeline de vendas? Então, a gente sabe que isso não é fácil. Isso requer muita dedicação e a gente sabe que a vida é assim e todas as empresas são assim, né? Então a gente precisa colocar isso no nosso dia a dia. Então
Vamos começar aí falando especificamente sobre como criar um funil de vendas com o Trello. É isso aí. Vamos primeiro conversar sobre o que é um funil de vendas, né? Partindo aí do princípio que você, ouvinte, ainda não sabe o que é um funil de vendas, um funil de vendas é um processo estruturado no qual você transita com o seu possível cliente até ele virar seu cliente e embaixador da sua marca. Né? Então é todo o processo que o visitante percorre através do seu site, através do seu conteúdo, e ele acaba se tornando o seu cliente. O funil de vendas, basicamente, ele é esse processo. O que nós vamos fazer nesse episódio é exatamente ensinar vocês como montar um funil de vendas utilizando o Trello, que é uma ferramenta gratuita, e com isso você vai ter um total controle sobre o andamento de vendas na sua empresa. A base desse programa é o livro Receita Previsível, que eu li tem algumas semanas e eu achei interessante comentar sobre esse assunto, porque vendas é um assunto muito recorrente e muito complicado nas empresas, né? Todo mundo conhece um empresário que tem alguma dificuldade com vendas. Então nós resolvemos abordar esse assunto aqui no podcast, né? Haja visto que o nosso propósito é ajudar os pequenos empresários a gerirem os seus negócios de maneira mais organizada e eficiente. Então nós trouxemos esse assunto aqui para a pauta. Então o funil de vendas, como eu já disse, né, é o processo pelo qual o prospect passa até virar um cliente. Tá? Então aqui vamos dar nome às pessoas, né? Quando você imagina, vamos colocar como exemplo aqui uma casa de festas, né? Um buffet. Se a pessoa tem um buffet e ela tem que vender as festas dela, e ela seja, por exemplo, ela é especializada em festas de casamento, então ela tem que ter prospects, né, que são as pessoas que possivelmente estarão interessadas no serviço de festa de casamento, né, então você vai atrás desses prospects. Quem que são esses prospects? Quem está com casamento marcado. Né? Esse é um potencial cliente para você. Só que ele ainda não te conhece. Quando ele passa a te conhecer e ele fornece informações para você que permitem qualificá-lo, ele se transforma num lead. Né? Então o lead ele é prospect, por exemplo, todo mundo que vai casar em dezembro. Isso são todos os seus prospects. Ainda não é um lead. Ainda não é um lead, porque você que acha que eles estão interessados no seu serviço. Para você validar isso, você tem que entrar em contato com ele e ter uma forma de coletar os dados dele para que ele se transforme em lead. Lead é a pessoa interessada no seu produto ou serviço. Então, o João da Silva, que vai casar no dia 30 de maio, ele é o seu lead, se ele deixou o seu e-mail e o nome dele com você. Depois de lead, essa pessoa vai se transformar em cliente, em oportunidade de negócio. Né? Por quê? Porque você já tem uma pessoa com o nome, o endereço, o telefone dela e isso vira uma oportunidade de negócio. O próximo estágio é você conseguir vender, conseguir fechar essa oportunidade de negócio. Então ele vai se transformar em cliente, que todos pensam que é o último estágio. O cara virou cliente, acabou. Não, aí que começa o trabalho. Quando o cara... É tão caro chegar até aí, né? Exatamente. E aí tem gente que chega, consegue, ganha e deixa o cara a Deus dará. Exatamente. E depois que ele é cliente, o que ele pode virar? Depois que ele é cliente, o seu trabalho é fazer ele se tornar embaixador da sua marca. Ou seja, ele próprio vai divulgar o seu serviço para os outros prospects. Né? Então você vai ampliar muito a sua rede de contatos e a sua área de atuação se você tiver muitos clientes embaixadores da sua marca. E eu acho que o legal aqui é o seguinte, por que a gente está falando isso? Porque você não deve comunicar, falar e propor algo igual para todas essas etapas, entendeu? O cara quando é prospect precisa receber uma informação, quando ele entra como lead já é outro tratamento, uma oportunidade já é outro tratamento, é cliente. Então assim, toda essa preocupação, se não tiver organizado, se você não tiver categorizado em qual parte desse funil, que tipo de lead esse cara você vai estar falando para um cara que é prospect com a linguagem de um cliente ou para um cliente com a linguagem de um lead. Então, assim, isso é o importante também, né, Wander? Exatamente. O lead, ele precisa de receber informações sobre o seu serviço que resolva o problema dele. O lead, ele não tem que receber informação de preço
O lead não tem que receber comparativo entre a sua empresa e a outra, o lead não tem que receber isso. Então ele tem que namoro, né? Exatamente. Namoro aí. Exatamente. Então, e como separar isso tudo, né? Como fazer isso tudo funcionar dentro da empresa? Numa planilha de Excel? Não, a gente está aqui para explicar a você como fazer isso sem ser numa planilha de Excel. Ao final desse episódio, você vai entender e vai conseguir fazer um quadro para você de vendas. Tá? Eu acho que assim, o que o Wander falou do Excel, ninguém é contra o Excel aqui. O Excel ele funciona, ele é maravilhoso, mas nesse caso, a loucura que vai ser você gerenciar isso no Excel, você vai perder muito mais tempo, vai perder informação, vai ser pior para você. Vai por nós que o Excel não é para esse foco específico. Exatamente. Então, para começar o nosso trabalho aí de vendas, né, do nosso buffet de festas de casamento, a gente tem que montar um processo de prospecção. É aí que a produtividade entra, né? Quando você vai montar um processo, você precisa de algumas ferramentas e você tende a ser produtivo ou não nesse processo. Então, um processo de prospecção, ele tem basicamente cinco etapas, né? Que, primeiro, eu tenho que estabelecer o perfil ideal de cliente, né? Para quem que eu quero vender? Se eu sou um buffet de festa de casamento, não adianta eu ir lá na mãe do recém-nascido tentar vender uma festa de 1 ano. Então, a gente tem que estabelecer o perfil desse cliente. Para quê? Para depois a gente consiga criar uma lista de contatos com esse perfil que a gente quer abordar. Por exemplo, eu quero abordar só pessoas no primeiro casamento, né? As pessoas que estão no primeiro casamento. Então, isso é um perfil de cliente. A partir desse perfil, você consegue fazer uma lista de contatos e dar sequência na sua campanha. Ô Wander, a gente vê muito, a gente que trabalha com marketing digital principalmente, eu pelo menos vi muito uma migração do marketing tradicional para o marketing digital e assim, as empresas solicitando, não, eu quero fazer essa comunicação aqui. Aí a gente pergunta, mas para quem que é essa comunicação? Então às vezes as pessoas no digital principalmente esquecem um pouco que isso nunca vai mudar, né? O público... Ele tá na internet, ele tá na rua, você tem que saber para quem que você vai vender o seu serviço, até quem que você quer chegar. Senão você começa a fazer uns posts maravilhosos lá no Facebook, por exemplo, só que não fala com ninguém, porque aquilo lá não foi feito, pensado para um tipo de público. E assim, se você é o que você falou, tem que ter lá, vamos supor uma imagem, o que seria? A imagem de um casal que está querendo viajar, que está querendo se casar e tal. Não adianta você colocar lá uma família com 4 pessoas. Então, por exemplo, é um exemplo besta, mas só para você ter uma ideia simples, entender de maneira mais simples, que o público aqui, o perfil ideal do cliente é fundamental para você fazer seu pitch de venda, sua comunicação, onde esse cara está, onde esse cara circula e onde ele vai estar, né? Como que você vai montar essa lista, né, Wander? Exatamente. Você tem que conhecer para quem você vai vender. Isso é a parte mais importante, porque você não vende nada para a pessoa errada. Então, nesse processo de prospecção, depois que você conseguiu criar sua lista de contatos e classificar essa lista fielmente, você pode começar a fazer uma campanha de e-mail outbound. Né? O que é campanha de e-mail outbound? Antigamente não, hoje a gente recebe muito ainda cold call, né? Ligação fria. Da NET tentando vender para você, a Vivo tentando vender para você, todo mundo te ligando na hora do almoço ou 9 horas da noite. Isso são ligações frias. Isso não funciona. O processo que a gente está descrevendo aqui é um processo no qual você vai identificar o seu cliente, vai ver para quem você quer vender e você vai mandar um e-mail para ele. Tá? Você vai mandar um e-mail para o decisor informando para ele que você tem a solução para o problema dele e depois que isso tiver tudo resolvido, né, você conseguir qualificar e mandar essa comunicação, você tem que passar a bola. Né? O que acontece hoje com vendas em todas as empresas? Normalmente tem uma pessoa que cuida de vendas, atendimento ao cliente. Não funciona. Por quê? Ou o seu funcionário atende bem o cliente que você já tem dentro de casa, ou o seu funcionário vai ficar prospectando novos clientes. As duas coisas não funcionam. Juntas uma coisa a mesma é venda, pessoa. a outra é pós-venda, né? Exatamente. E as pessoas pecam muito com relação a isso. E esse processo aqui que a gente está explicando, ele exige 2 pessoas. Tá? 2 pessoas. Qualquer empresa tem 2 pessoas. Mesmo que você seja sozinho, coloque sua esposa para fazer a prospecção, coloque sua esposa, alguém próximo para fazer essa prospecção
e você tem que focar no fechamento, né? Então, esse processo do livro Receita Previsível, ele é muito claro. Uma pessoa só não pode fazer todo o processo de vendas. E o que nós fizemos? Nós trouxemos esse processo aqui para o modelinho do Trello, que é a nossa área de atuação, né, a produtividade, e estamos passando isso aí para vocês. É isso aí, vocês podem baixar aí no próprio episódio, vai estar no site, vai estar tudo isso, já um setup padrão que a gente entende como o ideal para vocês começarem a trabalhar de uma maneira mais organizada aí com isso. E, então é isso, então esses são os processos, Bander. Tem mais alguma coisa? Acho que é isso, né? Então cada um tem que fazer a sua parte aí. A gente vê muito isso quando você, por exemplo, está entrando em contato com uma pessoa, o cara fecha a venda numa empresa estruturada, ele passa, agora eu vou te passar para a área X que vai dar andamento e tal. Quer dizer, ok, aquele cara vai tratar de você agora como um cliente. E aí volta a prospecção a prospectar outros clientes, né? Então isso é fundamental, isso não é gasto, isso é investimento, faz parte. A gente sabe que a vida tá complicada para todo mundo, para toda empresa, mas o título do episódio é muito claro, né? Isso que te faz ficar previsível e não esperar maio para ter gente casando, né, Wander? Exatamente. Se você, por exemplo, se você consegue, olha só uma ideia para essa nossa empresa de casamentos. É só ir nas igrejas e pedir a lista dos casamentos. Você vai saber quem que vai casar. Toda igreja vai casar. O padre é seu maior prospect. Sim, exatamente. Vai lá, pede a lista de quem vai casar. Prepare um e-mail bacana, fulana, noiva, eu sou o Wander, eu sou da empresa de festa de casamento, tal, eu vi que você vai casar em tal dia de junho e eu tô aqui tô mandando esse e-mail para te mostrar como que a gente vai fazer a sua festa. Isso é uma prospecção que dá resultado. Diferente de você ligar pra noiva na hora do almoço, aqui, você vai casar? Né? Não, casei ontem, né? Exatamente. Não é assim. Então, como que a gente vai fazer isso tudo dentro do Trello, né? A primeira coisa é desenhar, abrir um quadro, né? Para quem não conhece a fundo o Trello, eu sugiro que escutem o nosso episódio 4. O nosso episódio 4, que nós falamos especificamente sobre o Trello, e lá você vai aprender um pouco mais das nuances desse gerenciador de projetos aí fantástico, né? O link tá aí no episódio. Tá no link aí do episódio. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos desenhar um quadro de vendas, e o quadro de vendas do Trello, ele é feito a partir de listas, né? Então, nós vamos fazer ali as listas que correspondem às etapas do funil e com o nosso ciclo de vendas. Então, quais listas nós teríamos no nosso Trello? Nós teríamos uma lista de prospecção. Nessa lista de prospecção, nós vamos criar cartões, né? Os cartões do Trello. Nós vamos criar cada pessoa ou cada empresa que nós quisermos prospectar vai ganhar um cartão com todas as informações ali. O nome da empresa, o contato, o telefone, um checklist do que tem que ser perguntado no primeiro contato. Então tudo isso vai virar um cartão dentro da lista de prospecção. A próxima lista que nós devemos fazer dentro desse projeto é uma lista chamada levantamento das necessidades. Por quê? A partir do momento que você identificou um prospect, você vai levantar as necessidades dele. Para quê? Para que o seu produto se encaixe fielmente na necessidade que o prospect quer, na necessidade que o prospect tem. Então, feito esse levantamento de necessidades, imagina agora que a gente já tem 2 listas no nosso quadro do Trello. Tá? Então, você vai ter agora uma terceira lista, que é o agendamento da chamada. Então, recapitulando, nós identificamos uma pessoa, nós fomos lá no padre, pegamos o nome do João da Silva, que vai casar no dia 30 de maio, né? Você anota as informações dele no Trello, que tá lá, você já sabe. Não vai ligar e falar, quem que você é mesmo? O que você faz? Não, você já tem as informações da pessoa. Isso aí. Então o processo é esse. Você vai na igreja, pergunta pro padre, padre, me dá a lista dos casamentos aí que vão ocorrer no próximo mês. O padre vai te dar a lista, você vai pegar lá o nome do João da Silva, vai criar um card chamado João da Silva. Ali você vai colocar o telefone dele, você vai colocar o e-mail, você vai colocar todos os dados dele. Depois que você fez isso tudo, você move esse cartão para a sua lista, levantamento das necessidades, e começa a levantar o que o João da Silva precisa.
Ah, o João da Silva precisa de uma festa no sábado à noite para não sei quantas pessoas. O João da Silva ele não tem tanta grana para investir. É uma festa de baixo padrão. E essa festa de baixo padrão a minha empresa não atende. Ou a minha empresa atende. Né? Então isso tudo, no levantamento das necessidades, você acaba qualificando o seu lead. Né? O que é qualificar o seu lead? É saber se ele realmente está pronto para comprar. Né? Se ele vai ser o seu cliente. Depois que você levantar as necessidades, você vai mover esse cartão para agendar a chamada. E você vai fazer uma ligação ou mandar um e-mail e todas as informações vão estar dentro desse card. Então, o cliente ele vai ter um card, o seu lead ele vai andando dentro das listas, mas sempre no mesmo card e acrescentando informações. Quando você visualizar o modelo que nós disponibilizamos para você, você vai entender perfeitamente como que isso vai funcionar. Mas é bem simples, né? O terceiro item, a terceira lista que nós temos é o envio de proposta. Então, todos os leads que nós enviamos proposta, os cards vão estar nessa lista de envio de proposta. Depois que a gente enviar a proposta, a gente tem a lista de acompanhamento, onde a gente vai fazer o follow-up, a gente vai ligar, vai mandar e-mail, vai saber quando que ele vai fechar, quando que não vai fechar, por quê. Isso tudo a gente consegue fazer colocando mais 3 listas, né? Fechamento, fechado ganho, fechado postergado e fechado perdido, que é onde você não conseguiu fechar o negócio. Ô, Wander, acho que é importante que vocês trabalham com vendas, acho que sabem disso, mas assim, é bom sempre a gente enfatizar que o que traz credibilidade, o que ajuda muito no setor de vendas é você combinar uma coisa e cumprir. É você dizer que você vai mandar o e-mail amanhã e mandar. Dizer que você vai ligar quarta e ligar. Então, assim, esse tipo de coisa é fundamental para quem trabalha com vendas, sabe disso. Se não sabe, a gente está falando agora aqui. Então, por exemplo, se eu for te visitar, eu saí de lá com alguma tarefa. Se eu não fechei o negócio, sei lá, faltou alguma informação, faltou isso, faltou aquilo, que dia que você vai mandar? Ah, eu vou mandar no dia 10. Beleza. Se você não mandar no dia 10, isso é ruim, isso perde credibilidade. Então, por que a gente está falando isso? Voltamos no tema do episódio, né? Você tem que ter esse controle para que as coisas saiam direito. Então, você tendo isso, o cara pode até não fechar com você, mas ele pode estar lá em postergado, ou você pode deixar ele no stand-by. Depois, quando você vê o momento certo, ou que ele vê o momento certo, com certeza ele vai voltar a te ligar, ou você, quando ligar, vai ser bem atendido. Então, tenha sempre isso em mente, né? A ideia é que isso seja um processo contínuo, né? Por isso das listas, né? O cartão vai andando de lista em lista, dependendo da situação dele no processo de vendas, e você vai ter um acompanhamento global daquilo. Com uma única tela, você vai conseguir enxergar quantos leads, quantos prospects você tem, quantos leads você tem, quantas propostas você tem na rua, quantas propostas que você tem na rua que estão precisando de follow-up, quantos fechamentos que você tem prováveis para esse mês, quantos negócios que você perdeu esse mês. Isso tudo, tem programas que já fazem isso para você, tem CRMs aí que fazem isso de forma muito rápida. Tá? Mas o porquê que a gente está colocando aqui, ensinando com o Trello? Porque o Trello é gratuito. Né? A maioria desses CRMs, eles começam gratuitos, mas depois você tem que pagar. Para você ter todas as funcionalidades deles, você tem que pagar. Nós vamos fazer um episódio sobre CRM, especificamente sobre CRM, que ele é muito interessante e muito importante também no processo de gestão, mas o foco agora é o Trello. Por quê? É para começar de onde você está. Ah, eu não tenho nem $5 por mês para investir numa ferramenta. Então você vai lá no Trello, cria uma conta gratuita, pega o modelinho que nós vamos deixar no link aqui do post do episódio, no nosso site, e você monta o seu processo de vendas. É um processo muito simples. E depois que isso estiver funcionando, você vai ter uma previsibilidade de vendas na sua empresa. Isso te traz uma tranquilidade que você não tem noção do quão tranquilo você vai ficar quando você tiver um processo de vendas estruturados.
Até para você saber os meses de maior problema, às vezes você tem uma previsão ali de, sei lá, de junho, seu mês, que você vai ter que fazer muita coisa, você já se prepara, você pode se estruturar, contratar mais uma pessoa freelancer ali para fazer aquilo, ou um mês que vai ter mais tempo, mais tranquilo, você pode escolher, sei lá, tirar uma férias e viajar, ou se você precisar de grana, trabalhar mais, buscar oportunidades alternativas. Então, justamente, é o que a gente está falando, não é só você colocar no Trello que a sua empresa vai dobrar o faturamento, não é isso, é previsibilidade. Você vai conseguir visualizar a sua empresa em questão de receita, de oportunidades, do que pode entrar, muito mais clara, tá? E lembrando, quem não conhece o Trello, que o Trello, além disso que o Wander estava falando, você pode colocar seu time lá. Então, se você tem 3 vendedores, você pode colocar os 3 vendedores que vão acompanhar, todo mundo na mesma página, todo mundo junto. Você marca, olha, Wander, amanhã você precisa ligar para esse cara. Ele liga e fala, olha, Eduardo, ele pediu para você ver isso. Então, você tem tudo isso com todo o histórico ali, tudo anotado. Isso é fantástico. Vamos falar um pouco de vantagens, Wander? Eu tenho uma experiência que antigamente eu já gerenciei uma equipe de vendas grande e não tinha ferramentas, né? Isso foi há 15 anos atrás. Então não tinha as ferramentas que nós temos hoje. E eu lembro que todo final do dia eu tinha que ligar para 14 vendedores para pegar o follow-up do dia. O que você fez, aonde você foi, quem você visitou e qual o status. E eu anotava isso tudo num sisteminha que eu montei na época para gerenciar isso. Mas você vê que hoje as coisas estão muito mais simples e muito mais tranquilas, né? Então, poxa, a gente só tem agora vantagens, né? Implementando esse processo na sua empresa. O que você vai ter, cara? Você vai ter tudo centralizado num único aplicativo gratuito, né? Falou de vendas. Multiplataforma. Exatamente. Vendas. Você pega o seu iPhone, você clica lá no Trello, no seu quadro de vendas, você já, olha, pro seu sócio, por exemplo. Como é que estão as vendas desse mês? Nós temos aqui X prospects, X orçamentos enviados e X que vão fechar. Então é muito simples você ter essa informação com esse processo que a gente está te explicando. A outra vantagem é que você precisa de 2 pessoas para executar o processo somente, né? E é importante que sejam 2 pessoas, como já foi dito anteriormente. E você tem um resumo de vendas muito fácil, cara, muito na mão, né? Você tem ali a sua empresa na mão, né? Você tem sua receita na mão, seu fluxo de caixa está na mão. Não que isso vá acontecer, né? Não que todos esses prospects vão virar clientes, não, isso não vai acontecer. Mas você vai, dentro desse processo, você vai conseguir extrair números. Olha, a cada 30 e-mails que eu mando, eu consigo agendar 2 visitas e consigo fazer um fechamento. Então a minha taxa de fechamento é 30-1. Até para você avaliar, né? Onde você pode estar errando, o que você está fazendo. Exatamente. O processo, o processo de funil de vendas, por ele estar dividido em etapas, você pode colocar KPIs, indicadores, em cada etapa dessa, né? Então eu tenho a etapa do topo do funil que eu estou captando 100. Da primeira para a segunda etapa já está virando 80, quer dizer, eu perdi 20%, e assim sucessivamente, até eu chegar lá no meu cliente. Quando eu consigo mapear todas as etapas do funil, eu consigo identificar aonde está o gargalo e consigo corrigir, né? Por exemplo, se eu tenho muito prospect entrando e pouco prospect virando lead, sinal que eu estou prospectando a pessoa errada. É óbvio que eu estou prospectando a pessoa errada. Então, ter essa visão clara do processo vai te direcionar para tomar a decisão. Falar, opa, eu não posso mais prospectar o João, eu tenho que prospectar a noiva, não o noivo, né? Quem decide a festa é a noiva. Então, você ter esse processo mapeado dentro do Trello vai permitir que você enxergue essas nuances e corrija aí a trajetória da sua empresa e a trajetória das suas vendas no decorrer do período do ano que você está trabalhando. E como última vantagem eu gostaria de colocar, é gratuito, né? Pô, isso não é nem para ser dito, né? Mas Imagina, a principal vantagem. Então, essa é uma vantagem que vai te ajudar no início, porque você, a partir do momento que você começa a colocar isso como uma rotina, você realmente não tem desculpa para não fazer, né? A gente não... Acho que o episódio mostrou aí esses 30 minutos que a gente está falando aqui, já te mostraram que não tem por que não fazer isso, né? Então, você vai ter centralizado tudo no aplicativo,
mobile, seja Android, seja iPhone, seja Mac, seja PC, seja tablet, qualquer lugar você vai ver isso de forma muito legal, são muito bons os aplicativos. 2 pessoas executando um processo tranquilo ali, podem ter 30 pessoas dentro do Trello. Ele vai ter um resumo de vendas de muito fácil visualização, completamente visual mesmo, que ajuda muito a gente. A parte visual ajuda muito, que ficar muito número, muita caixinha, independente de você ser um cara mais de exatas ou não, essa questão visual ajuda muito, né? E para finalizar, gratuito. Então, quer dizer, as vantagens são inúmeras, né? Além das automações, né, Wander? É isso aí. Além das automações. Um outro item interessante aqui também é que o Trello a gente consegue usar etiquetas, né? Então a gente consegue colocar ali etiquetas, por exemplo, uma etiqueta vermelha quando o cara é prospect, uma etiqueta amarela quando o cara é lead, uma etiqueta vermelha quando é oportunidade de negócio, uma etiqueta verde quando é cliente, uma etiqueta laranja quando ele é embaixador da marca. Então com essas etiquetas eu consigo filtrar muito fácil. Eu vou lá no filtro do Trello, filtrar por amarelo. Puf, ele vai me mostrar todos os prospects. Então eu vou trabalhar os prospects. Vamos de novo aqui, vamos pegar um processo de venda semanal. Toda segunda-feira você trabalha vendas, que é o que eu faço aqui na empresa. Então, toda segunda-feira, se você vai prospectar, pegar os seus prospects e tentar transformar ele em lead, você vai abrir o Trello, vai pegar a etiqueta amarela, que é de prospect, e ele vai te mostrar todos os prospects. Você vai pegar de um por um, ou vai ligar, ou vai mandar um e-mail e vai tentar converter ele em lead. Pronto. No outro dia, quando você for transformar o lead em cliente, em oportunidade de negócio, você faz a mesma coisa. Filtra por lead e trabalha o lead. Então, você só tem na sua frente aquilo que é importante para o seu trabalho no momento. Né, Eduardo? Você não vai ter aqueles milhões de cartões coloridos na sua frente que você não vai saber por onde começar. Fica muito mais organizado. É isso aí. Além de ficar visualmente interessante, mesmo sem filtrar, você vai estar vendo ali claramente quem é o quê. Então, isso com o tempo, o seu cérebro, você mesmo vai identificar aquilo muito rapidamente. Então, de bater o olho, você já vai saber que o cara cliente é verde, que o prospect é amarelo, e etc. E quando você quiser trabalhar especificamente num grupo do funil, você vai lá, e, como o Wander explicou, faz esse filtro e trabalha tranquilo, porque você não tem que fazer pós-venda ali, você não tem que atender cliente agora, você não tem que fazer nada disso, tem que se focar em prospecção, por exemplo. Então isso é fantástico. E o If This Then That, né, Wander? If This Then That, para quem não conhece, o IFTTT, que é um aplicativo, um sistema, um software que tem para web, para todas as plataformas, que você consegue automatizar praticamente tudo na vida, né, Wander? Digital. Isso aí. O If This Then That, o Gustavo Faria, do Cocatec, ele fala que é uma cola da internet, né? E eu concordo com ele. Você pega qualquer aplicativo, qualquer sistema da internet, você consegue interligá-los. Então, no nosso caso, o If This Then That, ele vai servir para quê? Por exemplo, suponhamos que você envie os seus e-mails de prospecção, você coloca uma palavra-chave nele, por exemplo, prospecção. Né? Então, você mandou esses e-mails. Você pode fazer uma automação para toda vez que esses e-mails forem respondidos e chegar um e-mail na sua caixa de entrada com a palavra prospecção, você criar automaticamente uma tarefa lá no quadrinho do Trello com os dados desse e-mail de prospecção. Isso automático. Bateu o e-mail na sua inbox, ele já vai com uma tarefa lá para o Trello. Uma outra forma também interessante de automatizar a coleta e tratamento de leads é através do formulário de contato do seu site, que inclusive é a metodologia que nós utilizamos aqui no Producast. O nosso formulário de contato, ele é vinculado ao nosso sistema de gerenciamento de tarefas. Então, toda vez que alguém entra no nosso site e pede um contato, ele vai deixar lá o nome, o e-mail e o telefone. Essas informações, elas são automaticamente cadastradas no quadro do Trello, que já ficam já é tarefa do Eduardo. E ele vai ter que pegar e ligar para aquela pessoa e dar sequência. Aí é um pouquinho mais complexo. Se alguém precisar de alguma orientação com isso, manda um e-mail para a gente, eduardo@producast.com.br ou vander@producast.com.br. Aí, se a gente ficar aqui, a gente vai se alongar, não é tão simples assim. Exatamente. Mas é isso, é fundamental, não é tão simples, mas é importante, né? E mantendo nossos 35, 40 minutos, né, Vander? Estamos sempre dentro do horário aí. Acho que a gente já falou
praticamente tudo, né, sobre esse assunto em si. É lógico que tem muita coisa a se falar mais, mas foi uma boa introdução, um bom assunto, um clique para todo mundo aí que está ouvindo pensar nisso. E se isso não faz sentido para você, faz para algum amigo. Então, lembre daquele amigo que precisa, que você vai na mesa dele, tá aquela bagunça, que os vendedores estão para a rua, o cara não sabe como que tá, cada um vende o que quer, quando quer, da forma que quer, e ele não sabe quanto que vai entrar amanhã, quanto que vai entrar semana que vem. Então, indique esse podcast para o seu amigo, indique nosso site, nosso Facebook é o Producast Podcast, /Producast Podcast, nosso site producast.com.br. Então, acho que é isso, né, Wander? É isso aí, Eduardo. Eu acho que a gente conseguiu passar aí um overview, né, da questão de gerenciamento e organização das vendas de pequenas empresas. E quem precisar, quem sentir necessidade de montar mesmo um funil para sua empresa, que tiver dificuldade em fazer com esses exemplos que nós demos, como o Eduardo disse, é só entrar em contato, a gente tem o maior prazer em ajudar, a gente está aqui para ajudar, né? O nosso trabalho é exatamente esse, organizar você para que você seja mais produtivo e tenha um melhor resultado nas vendas da sua empresa. É isso aí. Então, é só aproveitar e deixar para vocês aqui mais uma dica aí para vocês continuarem esse papo. Tem um texto no blog que está linkado aqui na nota do episódio que é sobre por que organizar o seu processo de vendas vai aumentar as suas receitas. Então, a gente fez lá um postzinho falando do porquê, qual que é o sistema, decisão, sobre análise, estratégia, tudo e por que isso vai te ajudar. Então é um post que tem uma ligação muito forte também com esse episódio e vale a pena vocês investirem aí uns minutos para ler, reler e prestar muita atenção nesse texto que está bem interessante, beleza? Então é isso. Isso, inclusive se você tiver alguma dica, sei lá, se você tem algum problema aí que você queira abordar, algum assunto, alguma coisa que você ouviu falar e também manda para a gente também. Sugestões, a gente está sempre aqui procurando sugestões também, então se vocês são bem-vindas sugestões, tá bom? Um detalhe que eu quero pedir para você, ouvinte, sempre vá no post do episódio lá no nosso site, que lá você vai ter todas as informações, nós vamos divulgar tudo lá. E qualquer comentário que você precise fazer também, você pode fazer pelo site, a gente instalou lá o Discos, que é um sistema de comentários aí padrão da web. Então você vai conseguir deixar seu comentário muito facilmente e vai chegar muito facilmente aqui no nosso fluxo e a gente vai conseguir responder essa sua dúvida. Então dá uma força lá e vai pelo site. Faz tudo pelo site, né? A nossa casa é o nosso site, producast.com.br. E além de ficar registrado, mais gente vê, pode responder, ajudar, então é interessante lá. É isso aí. A sua dúvida pode ser a dúvida de outro também. Pode ajudar todo mundo aí. Eu me despeço então, boa semana a todo mundo aí, um grande abraço e tchau, Wander. Um forte abraço aí para todos, para você que ficou ouvindo até agora. Também me despeço, tenha uma boa semana e até a próxima segunda-feira com mais um novo episódio do Producast, porque ninguém tem tempo a perder. Tchau.